E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, mais uma aula de Sociedade e Cultura. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Com muita alegria saber que eu estou compartilhando aqui com vocês um pouquinho do meu conhecimento e que vocês estão absorvendo também as informações e conseguindo fazer as atividades, tá? Então, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de Sociedade e Cultura, e o tema da aula de hoje não poderia ser diferente, claro, né? Cultura popular entre cores e sabores junino. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Sou o professor Marcos, irei apresentar aqui um pouco sobre o que é cultura popular, quais são as principais características do São João, como o São João, como as festas juninas, como os sabores e como as cores elas foram se tornando frequente e presente na cultura junina, especificamente na cultura nordestina, tá? Então, vou trazer aqui para vocês um olhar histórico, um olhar social, um olhar antropológico e um olhar, claro, voltado aí para o aspecto cultural. Lembrando que a cultura popular ela é produzida por pessoas que estão ligadas à sociedade. Então, nesse sentido, se torna uma cultura porque é uma forma de interação, tá? Coloquei meu chapéuzinho aqui de paia, uma peneirinha aqui do lado, né? A colher de pau também está aqui. São elementos, né, que a gente conhece e que está presente no imaginário popular, né? São elementos que, ao longo da história, se tornou aí símbolos, né, dos festejos juninos. Então, quando se fala de decoração, pegue a peneira, pegue a colher de pau, pega o chapéu de palha, pega o seu traje típico. E que, inclusive, pessoal, a atividade de hoje, né, que eu vou passar para vocês, claro, quando acabar a aula aqui, lá no finalzinho, vai ter uma parte bem legal e eu quero que vocês participem, ok? Então, vamos lá para a nossa aula, Cultura Popular entre cores e sabores juninos. Então, a gente vai entender o que é cultura, entender cores e sabores dentro dos festejos juninos, tá? Então, vamos aqui logo para o nosso olhar histórico, ok? A origem da festa junina é pagã, ou seja, é contrária à doutrina cristã, porque as pessoas que deram origem às festas juninas homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade e pediam farturas nas safras, pois era nessa altura que começava o período da colheita dos cereais. As festas juninas, ela é de origem europeia, tá? Ela não é de origem brasileira. Claro, né, que a partir do momento que ela veio, que ela foi trazida, na verdade, para o Brasil lá no século XVI, o Brasil implementou ali alguns elementos, né? Como, por exemplo, esses daqui que vocês estão vendo. São elementos brasileiros que foram inseridos aí nas festas juninas e hoje se tornou símbolo, tá? Mas as festas juninas, ela surgiu lá na Europa e ela começou, sim, a ser praticada por pessoas que não estavam ligados necessariamente à religião monoteísta. Então, as festas juninas, elas surgiram por pessoas que não estavam ligadas a nenhum tipo de religião. Aliás, a nenhum tipo não. Estava ligada às religiões politeístas, como, por exemplo, eles homenageavam as primeiras festas juninas, homenageavam os diversos deuses da natureza, ou deus da fertilidade, né? Uma forma de abrir caminhos para a colheita. Então, as festas juninas eram uma forma de perceber e espantar os espíritos malignos que estavam ali assombrando as regiões, né? Existe essa crença lá na Europa e tudo mais, especificamente em Portugal e na Espanha, então assombrava ali o pessoal da colheita. Então, nesse sentido, a origem das festas juninas é de origem europeia e surgiu com propósito pagão, de acordo com os preceitos religiosos. Porém, de acordo com o passar do tempo, essa festa que era limitada a um determinado grupo de pessoas passou a ser inserida no calendário
do catolicismo. Logo após que o catolicismo passou a se expandir ali na Europa, as festas juninas, elas foram inseridas aos poucos dentro do calendário católico. Então, hoje nós temos, no mês de junho, um olhar religioso, momentos religiosos, né, como São João, São Pedro, Santo Antônio, mas também nós temos aí uma festa popular, tá? Aí vamos aqui para que vocês entendam um pouquinho sobre o que é cultura popular. O que é cultura popular? Cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação cultural, dança, música, festa, literatura, folclore, arte, em que o povo produz e participa de forma ativa. Como ela surge? Ao contrário da cultura de elite, a cultura popular surge das tradições e costumes e é transmitida de geração para geração, principalmente de forma oral. Então, aqui eu trago para vocês o que é cultura popular, porque as festas juninas, seja de cores e sabores, é uma cultura popular. Não somente as festas juninas, né, mas também o folclore, a literatura, né, as danças, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ela surge a partir de tradições dos nossos antepassados lá na Europa, tá? E foi transmitida por meio aí da oralidade, né? Passando aí de geração em geração. A cultura popular, né? Ela é diferente da cultura erudita, ok? A cultura erudita, ela está voltada ali para algo mais conservadora, algo mais tradicional, onde poucas pessoas têm acesso. Pouquíssimas pessoas que têm um poder aquisitivo têm acesso. Já a cultura popular, não. A cultura popular são os festejos juninos. São essas tradições, são esses costumes, são essas crenças que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? São os saberes diários, são os conhecimentos das pessoas mais velhas, que é passado de geração em geração. Por exemplo, as festas populares, para ser passado de geração em geração por meio da oralidade? Sim. Hoje não existe especificamente um livro que fala, esse livro fala de como vai ocorrer as festas, e vai ser assim, as festas vai ocorrer assim, os personagens assim, as cores assim, a decoração assim, assim, assim. Não existe. O saber que nós temos hoje das festas juninas foram todos passados de geração em geração por meio da oralidade, ou seja, de forma oral. Pai passa para filho, filho passa para o neto, assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. Quais são os exemplos de manifestações da cultura popular que nós temos hoje? Nós temos o carnaval, temos festas folclóricas, literatura de cordel, provérbio, samba, frevo, capoeira, artesanato, cantiga de roda, contos, fábulas, lendas urbanas e superstições. E claro, né? E outros. Aí vamos lá. Exemplos de festas populares. Olha a diferença. Exemplo de manifestações da cultura popular. É algo mais geral, tá? E aqui em cima, esse fragmento de cima, eu não apresentei nada específico. Ok? Eu apresentei alguma festa específica do carnaval? Não. Uma dança específica? Não. Mas, exemplos de festas populares, nós temos hoje as festas juninas, a folia de reis, tá? O festival folclórico e a festa do divino. São exemplos, mas existem diversos outros exemplos que se adequam, que se encaixam nesse contexto no qual nós estamos aqui falando. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, por que eu coloquei esse tema entre cores e sabores? Primeiro, a gente sabe que quando se trata de festas populares, não é apenas a questão cultural, mas tem o ponto artístico. Se vocês, né, quando o São João de fato retornar no formato presencial, vocês olhem os elementos culturais do São João com um olhar pessoal, artístico. Observe as formas das bandeirolas, observe as formas, as diversas formas de balões, observe os pontos, observe as cores, observe os elementos, e vocês vão perceber do quão forte é a cultura brasileira, especificamente a cultura nordestina.
Professor, e por que, diante de tão extenso é o Brasil, somente o Nordeste hoje é que é a mais celebra o São João, né, o mês junino? Primeiro, porque quando os portugueses vieram para o processo de colonização aqui, eles focaram na região Nordeste, né, de início. Mas, com o passar do tempo, eles foram expandindo o seu território, o seu poder, né, para outros locais. Então, a cultura sul, né, da região sul, tem mais uma característica, né, com a Itália, né, tem mais característica, né, com países que não são necessariamente da cultura junina, tá? Mas eles sim, eles celebram, tá? Eles celebram a cultura junina, eles celebram aí essa manifestação tão importante para a nossa identidade, mas quando se trata, por exemplo, do maior São João, né, é na Paraíba, especificamente, né, em Campina Grande, é o maior São João do Brasil, que inclusive reúne aproximadamente de 3 a 4 milhões de pessoas, tá? Mas só que devido a esse contexto pandêmico não foi possível realizar. Até porque, pessoal, tem um outro ponto que deve ser levado em consideração, é que as festas juninas, além de ser algo cultural, é algo que movimenta muito a economia nordestina nesse período, seja na produção de milho, seja na produção de amendoim, seja na produção, né, das tapiocas, né, do mingau, enfim, das comidas típicas que eu vou falar aqui para vocês. Então, tem a importância cultural, mas também tem o ponto econômico. Uma das perguntas que eu coloquei lá para vocês foi o seguinte: qual a importância de nós preservarmos aqui a cultura junina, tá? Primeiro, que é uma forma de salvaguardar, né, de zelar pelos saberes, né, pela essa cultura popular dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Preservar isso, porque uma sociedade, não existe uma sociedade sem cultura, tá? E também tem ali por trás a sua importância econômica também, porque a cultura, ela movimenta a economia do Nordeste. Então, elementos da cultura das festas, culturais das festas. Com a popularização das festas juninas no Brasil, a difusão dos elementos ligados à festa tornou-se cada vez mais comum. As comidas típicas das festas juninas são um exemplo disso. Em todas as regiões, o produto utilizado para preparar as guloseimas da festa é basicamente o mesmo: o milho, pipoca, canjica, pamonha, bolo de milho, curau. São algumas das iguarias servidas, mas nós sabemos que existem outras, né, pessoal? Aqui não foi colocado o amendoim, tem também o pé de moleque, tem o bolo de macaxeira, tá? Tem o bolo de leite, bolo de fubá, existem diversas outras comidas típicas que não foram mencionadas aqui, mas que vocês sabem que pertence aí à culinária junina, tá? Professor, e como se dá esse processo de formação das comidas típicas? Todas essas comidas típicas são especificamente do Brasil? Não, não é especificamente do Brasil. Vejam só, temos da África, temos da Europa, temos daqui da América. Então, a mistura, a partir do momento que a cultura brasileira, né, e a cultura europeia teve contato com outras culturas, possibilitou para que as comidas típicas da festa junina fossem tão diversificadas. Então, se a gente for observar aqui, né, a gente sabe que o milho não é necessariamente brasileiro, não é de origem brasileira, tá? Mas que a partir do processo de colonização foi trazido para o Brasil. Do milho se faz canjica, do milho se faz pamonha, do milho faz bolo de milho, tá? Então aí, ó, de algo já se derivou outros. Então são elementos que pertencem aí à cultura. Então, a pamonha, como falei para vocês, o milho, o amendoim e a pipoca, né, são os mais comuns nessa região, tá? Então, eu sei que é irresistível, né, pessoal? Mas o que eu quero, qual é o meu objetivo expondo as comidas típicas? Que as comidas típicas, elas pertencem a uma tradição, ela pertence aí a algo que foi passado de geração, tá?
e que essas comidas típicas, aos poucos, vai agregando novos elementos, vai agregando novas características, tá? Novos designs, vai agregando novas formas, novos pratos. Os tradicionais, os mais tradicionais são a pipoca, a pamonha, o pé de moleque, esses mais comuns. Mas veio também o bolo de leite, que foi se encaixando nesse contexto. Depois veio as cocadas, que foi se encaixando nesse contexto também, né? Aí tem a cocada de amendoim, né? Tem a cocada de leite também, enfim. E aqui nós vamos para as decorações e simpatias. Pessoal, agora sim, eu lanço para vocês. Vocês já comemoraram o São João? Vocês já presenciaram algum tipo de decoração simples, mas ao mesmo tempo rústica, né? Vocês perceberam o quão é importante a gente parar para observar o quão nossa cultura é rica nesse sentido? Então, decorações e simpatias. A decoração de festa junina, feita com bandeirolas e balões, afogueiros, fogos de artifício, são itens que caracterizam o ambiente da festa junina. Elementos simbólicos. Quando se fala de festas juninas, existe um conjunto de elementos simbólicos. A fogueira, quando o professor fala, pessoal, vamos fazer aqui rapidão um painel sobre o São João. Uma das primeiras coisas que os alunos fazem é logo a fogueira. Por quê? Porque a fogueira é um dos principais símbolos do São João. Os fogos de artifícios, as bandeirolas, os balões também são símbolos específicos e particulares do São João. Existem ainda algumas brincadeiras e práticas, às quais os convidados são submetidos, como, por exemplo, o pau de sebo, lavagem dos santos, correio, elegante, casamento caipira e outros. Normalmente, esses casamentos da caipira, pessoal, estão presentes dentro das cavalgadas. Então, ocorre ali as cavalgadas. Cavalgada é uma manifestação, tá, cultural, mas é diferente de vaquejada. A cavalgada é um, e vaquejada são outro. Sim, aí ocorre as cavalgadas, e no final da cavalgada ocorre os casamentos, a caipira, que, inclusive, envolve bastante comédia e um modo de atrair, né, e despertar ali as risadas, enfim, a alegria das pessoas que estão assistindo, né? Então, são exemplos típicos de brincadeira. Nesse período de festa, alguns supersticiosos aproveitam para realizar simpatias de festa junina. Existe também, pessoal, essa crença que às vezes passa despercebido aos nossos olhos, ao nosso entorno. Existem rituais para pedir namoro, para afastar inveja e até para se livrar de verrugas. Aqui são superstições, são crenças, tá? Que as pessoas se aproveitam daquele ambiente de alegria, daquele ambiente, né, de diversão, para fazer os seus pedidos inusitados. Além do Brasil, as celebrações das festas juninas são notáveis em diversos países. Exemplo, olhe, Reino Unido, França, Itália, Portugal, Espanha, Noruega, Estados Unidos, Porto Rico, Canadá e Austrália. São alguns exemplos de lugares que celebram essas tradições. Destaco mais uma vez que no estado da Paraíba, especificamente em Campina Grande, né, ali é celebrado o maior São João do Brasil, né? Eles começam a celebrar basicamente no final de maio. No final do mês eles começam a celebrar. São 30 dias de manifestações, de atrações culturais, né? Atrações locais, apresentações, né, de personagens e figuras locais, mas também apresentação de atrações de outros pontos do Brasil. Mais uma vez, a festa junina não é algo especificamente do Brasil. Está presente em diversos países, inclusive o da Europa e países também da África. Destaco aqui, sobretudo, Portugal e Espanha, porque foi a União Ibérica de Portugal e Espanha que trouxe para o Brasil a cultura junina.
Então, não é brasileira. Agora, quando veio para o Brasil, e com o passar do tempo, né, que foi se adquirindo e inserindo elementos brasileiros. Então, hoje, a cultura nordestina, nós temos elementos brasileiros, elementos americanos, elementos africanos, elementos europeus, tá? Então, é essa diversidade que contribui para essa diversidade, que é esses elementos que contribuem para a riquíssima e beleza que nós temos do São João, tá? Aí agora aqui eu vou abrir parêntese para vocês, para falar um pouco sobre as quadrilhas juninas, tá? As quadrilhas juninas surgiram também juntamente com as festas juninas. As quadrilhas juninas, ela é composta normalmente por mais de 16 casais, não é 16 pessoas, são 16 casais, entre homens e mulheres. Qual foi o real objetivo das quadrilhas juninas? Tentar retornar, hoje, né? Tentar retornar às raízes, buscar elementos, buscar características que se perderam ao longo da história e que não foi possível guardar por meio da oralidade. Então, hoje, as quadrilhas juninas, elas exercem um papel muito importante. Não somente as quadrilhas juninas, mas como, por exemplo, os concursos de rainha junina. Qual é o papel social dessas manifestações? Tentar retornar ao passado e buscar elementos que se perderam ao longo da história. Então, por exemplo, hoje tem algumas quadrilhas juninas que elas são mais modernas. Aí já envolve músicas sertanejas, já envolve músicas de arrocha, já envolve músicas, né, de frevo no período junino, tá? Então, aos poucos, com o passar do tempo, vai se perdendo o que de fato é junino, o que de fato é tradição, o que de fato era dos nossos antepassados. Então, esses grupos, eles retornam para tentar trazer para nós a ideia de conservação desses saberes, tá? Então, retorna o forró raiz, né, que é o forrozinho grudadinho, o forró jeitoso, e assim sucessivamente. Aí temos também, né, que eu já tinha trabalhei essa semana com vocês, na disciplina de religião, por isso que eu não foquei tanto aqui, porque eu já tinha trabalhado com vocês, a representação do São Pedro, São João e Santo Antônio. Aqui, sim, é um teor, uma pegada, melhor dizendo, é mais religiosa, ok? Temos aqui uma manifestação religiosa que é praticada aí no mês de junho. Temos, primeiro, é o Santo Antônio, né, pessoal, dia 13, depois São João, dia 24, e depois São Pedro, no dia 29. São manifestações que ocorrem dentro aí dos festejos juninos. Então, temos aí dois mundos. O mundo popular, né, que é das festas juninas, e temos também o mundo religioso, que ocorre dentro do mundo popular. E aqui, pessoal, nós vamos para a nossa atividade, ok? É simples e fácil. Só coloquei apenas duas questões. Duas questões. Eu quero, né? Peguei até a colher de pau. Eu quero. Agora vamos montar o nosso arraial. É esse o tema da nossa atividade, ok? Primeiro, produza um texto falando sobre a importância de preservarmos a cultura junina. Se você acompanhou de fato essa aula, você vai responder você vai fazer esse texto com a maior prática possível. Facinho, facinho, porque inclusive eu já falei, né, pessoal? A importância, tem a importância cultural de salvaguardarmos a cultura dos nossos antepassados, que foi passado de geração em geração por meio da oralidade. Mas temos também, pessoal, o quê? A questão econômica, né, que movimenta aí a economia do Nordeste durante esse período, seja pela colheita do milho, pela colheita do amendoim, né? Pela produção, não, né? Pelo fato, né, de surgir diversas comidas típicas, né? O comércio das comidas típicas, que é bastante comum, tá? E a questão 2, que é uma prática. A questão 2 é, monte um traje típico.
Qual é um traje típico, professor? Calça, homens, né? Calça jeans, camisa xadrez. Se você não tiver uma camisa xadrez, pode ser uma camisa fechada, tá? Chapéu de palha. É algo típico, né? Faz a barbinha, quem não tiver. Vejam só, monte um traje típico e grave um pequeno vídeo de, no máximo, 3 minutos, ao som de uma música que representa a cultura junina, tá? E, professor, traje típico das meninas? Também, calça jeans, uma blusa mais fechadinha, ok? Chapéuzinho de palha, ou chapéu de couro, enfim. Vocês vão gravar, vocês vão montar aí o look de vocês, o traje típico de vocês, de priquitinha ou descalço, do jeito que vocês se sentirem mais à vontade e de acordo com que vocês, de suas necessidades, na verdade, suas condições, monte um traje típico e grave um pequeno vídeo de, no máximo, 3 minutos ao som de uma música que representa a cultura junina, tá? O cuidado com a música. É uma música que representa a cultura junina. Nós temos exemplos, vocês podem utilizar música de Luiz Gonzaga, Alcimar Monteiro, Dominguinhos, ok? Elba Ramalho, enfim, são exemplos de músicas que Asa Branca, que representa a cultura junina. Não venham com algo da atualidade, tá? Com brega funk, com essas coisas. Cultura? Mas não se enquadra necessariamente a cultura junina, ok? Então, vão lá naquele forró raiz, aquele forró de sanfona, enfim, né, de triângulo e tudo. Vejam só, durante a gravação você pode cantar, você pode dançar, você pode recitar um cordel sobre o São João ou apresentar o que você entendeu sobre as festas juninas e a sua importância. Então, são um vídeo de 3 minutos. Ah, professor, eu vou dançar. Então, você escolhe a música, você forma um casal com sua irmã, com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, enfim, qualquer pessoa, e chama no forró, tá? Faz um vídeo ali bacaninha, 3 minutos. Ah, professor, não quero dançar não, quero recitar um cordel sobre o São João, sobre a cultura popular. Ótimo, beleza. De boas. Então, você vai lá, não precisa de música, né? Você vai lá, filma você recitando um cordel, claro, de traje típico, ok? Ah, professor, mas só que eu quero cantar. Pode cantar, não tem problema. De traje típico. Professor, eu quero ir além. Eu quero fazer um cenáriozinho sobre um arraiá, eu quero botar uma peneirinha, ó, aqui é uma peneirinha, tá, pessoal? Eu quero botar uma peneirinha. Eita, caiu aqui o cenário já, tá? Eu quero botar uma peneirinha, eu quero botar um chapéu de palha, eu quero fazer algo mais criativo, enfim. Fique à vontade, a criatividade é de vocês. O que é que vocês vão fazer com esse vídeo? Eu quero que vocês enviem esse vídeo para o seu professor de Sociedade e Cultura, tá? Vocês vão gravar esse vídeo com um traje típico, tá? E vocês vivam o momento. Se for para dançar, vocês dancem. Se for para cantar, vocês cantem. Se vocês não quiserem cantar nem dançar, recitem um cordel ou relato o que vocês entenderam sobre a aula, sobre a importância da cultura junina, ok? Vocês vão fazer isso e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Ah, professor, eu quero montar uma mesa de comidas típicas. Um pouquinho de pipoca, um pouquinho de pamonha. Pede, moleque, fique à vontade. Essa questão aqui não é obrigatória, né? Porque tem alguns alunos que, de acordo com a sua religião, não permite. Mas fique à vontade, tá? Esse ponto aqui é opcional para vocês. Mas quem puder fazer, chama no forró, que eu tenho certeza que vai marcar muito vocês. Vocês vão compartilhar com seu professor de Sociedade e Cultura. E, com certeza, vocês vão vivenciar mais um pouquinho sobre a cultura nordestina, sobre a cultura junina e perceber que ela é presente e deve ser, sim, sempre valorizada, tá? E aí, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com o professor de Sociedade e Cultura de vocês, que ele irá explicar acerca dessa questão número 2, tá? Então, eu quero encerrar a aula de hoje com um cordel não, na verdade, é um recital de Luiz Gonzaga, né, que ele fala bem assim: ai, meu sertãozinho velho sofredor, terrazinha pesada da gota,
terra mole, volte. Quando chove por lá, chove para derreter tudo. A terra vira lama, a cheia acaba com os pobres e o açudão para o mundo. Aquilo não é chuva, não, é um dilúvio. E quando chove é pior, é um desadouro, meu chefe. Ai, meu sertãozinho velho sofredor. Vixe, até Paulo Afonso, a redenção do Nordeste se tornou coisa de gente luxo, servindo modo de dominar cidades grandes. Cadê as fábricas? Cadê os luxos? E se vier outra seca lascada? Ai, meu sertãozinho velho sofredor. Por isso que eu digo, posso falar? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi preparado com muito carinho, tá? Eu vou ficar aqui, sim, no ritmo de São João, porque é uma cultura que vive em nós, né? Que sou também quadrilheiro, já dancei em quadrilha, enfim, eu sei o quão é importante que nesse período pandêmico, infelizmente, os quadrilheiros eles não podem celebrar da forma que deveria, né, a chama junina. Então, mando aqui uma solidariedade, né, a todos os quadrilheiros e que vamos viver, sim, a chama das festas juninas, tá, pessoal? E com a seguinte frase eu encerro a aula de hoje: a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Olha que frase legal. Eu quero que vocês levem todas essas frases que eu sempre posto aqui, pessoal, para a vida de vocês. Não esqueçam da atividade e eu, professor Marcos, encerro a aula de hoje e espero vocês para a próxima semana com muito prazer, tá, pessoal? E vocês enviem a atividade. Valeu!